ao sul. Isso. Do norte ao sul, todo o litoral, mas vai avançando o ciclone extratropical, que um pouco mais cedo estava ainda na região central, mas vai avançando agora, até aumentou um pouquinho o vento, a gente observa nas árvores aqui na Érico Veríssimo. Deixa eu ver aqui, tem a nossa reportagem. Matheus Chu tá chamando. Matheus Chu em Brasília. E aí, Chu? Stout, o deputado Paulinho da Força está aqui. Acabamos de perguntá-lo sobre a questão envolvendo o tamanho da pena de Bolsonaro. E a explicação que ele dá é justamente essa sobre a qual o PG falava antes do intervalo. O que ele propõe é a redução dos 7 anos em regime fechado para 2 anos e 4 meses em regime fechado. Há uma redução importante da pena, mas é claro que ele está contando aqui já com todo o período de progressão de regime. Então a diferença é essa, de 7 anos de regime fechado para 2 anos e 4 meses. Essa é a diferença sobre a qual fala o deputado Paulinho da Força, que disse que ainda vai calcular exatamente qual será o tamanho da pena total. Né? Isso está sendo definido, ainda está tumultuado aqui, porque ele está cercado. Então a pena total não é de 2 anos, esse é um ponto importante. Ficaria ainda num regime fechado. 10 anos talvez de pena total, mas o importante é essa informação que o Chu traz, 2 anos e 4 meses de regime fechado. E Chu, chama atenção que tu havia trazido no bloco anterior que os bolsonaristas do Congresso estão fechados em torno disso, para eles está bom assim, pelo que eu entendi. Exato, porque não havia clima, não havia votos suficientes para a votação de uma anistia. Então, diante dessa conclusão, eles decidiram concordar com o projeto desta forma, né, com uma redução importante de pena, que fica ao todo com o regime fechado de 2 anos e 4 meses, mas com uma pena maior. O deputado vai falar conosco em seguida aqui, está se organizando para dar mais uma declaração e para informar se ele já tem um cálculo sobre a pena total. Mas esse cálculo que você traz, PG, ele é bem factível dentro já do que se falava. Uma pena na faixa de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, que culminaria aí com 2 e 4 em regime fechado. A gente está falando de redução de 2/3 da pena, para 1/3 do que é hoje. Né? Cumpriria quase 7 fechado e, pela proposta, ficaria em pouco mais de 2. O Chu? Ian, a gente já te chama aí. Matheus Chu. Deputado Paulinho da Força falando sobre a redução de pena de Bolsonaro. Vamos ouvir. Colocar na pauta como o primeiro item da pauta, depois de quase 3 meses aqui trabalhando nesse projeto. Vocês sabem que eu falei aqui com todas as bancadas, apenas 2 bancadas eu não consegui falar, mas falei com todas as bancadas, com quase todos os presidentes de partidos, falei com várias autoridades de Brasília, e nós chegamos num texto. Esse texto, esse substitutivo, ele trata basicamente de 3 pontos apenas. Eu junto golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, junta essas 2 penas e aplica a maior. Depois, hoje, né, como é hoje, é multiplicado por 25 a execução penal. Eu reduzo para 16, portanto, então, aplicando a maior, tem uma redução de pena para todos, e essa redução é multiplicada por 16. Além disso, tem uma questão que é a remissão de pena, que o Supremo Tribunal sempre teve dificuldades de atender, de aceitar, para que as pessoas que ficassem em casa presas, por exemplo, com tornozeleira, para as pessoas do dia 8, não estou tratando de outros crimes. Então, eu coloco isso também valendo para que essas pessoas que ficaram em casa. Então, isso significa também uma redução de cada 3 dias trabalhado, vale desconta 1, e cada 6 dias estudado, desconta outro. Isso, então, dá uma redução total, né? Com esse texto, diria assim, todas as pessoas que foram presas do dia 8, até porque já cumpriram, quando você faz essa redução, já cumpriram mais até do que a redução dá. Então, todas as pessoas, feita essa redução, os advogados vão ter que pedir ao Supremo e eles serão soltos. Aquelas pessoas também que estão com tornozeleiras, e também, do meu ponto de vista, atende aqueles que saíram do Brasil. Aqueles que se exilaram, que saíram do país. E aí, os 6 ou 7 que foram considerados
os mandantes, vamos pegar então o caso do Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Aliás, foi considerado 27 anos e 3 meses. Só que na execução penal multiplica por 25. Isso dá 6 anos e 10 meses. Na minha conta, então, nesse projeto que nós vamos votar hoje, reduz uma parte lá em cima, então, na medida que você junta as duas penas, reduz, me parece, para 20 anos. Peraí, não perco o raciocínio. Reduz para 20 anos e 7 ou 8 meses, e multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Aí, com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Mas então, para ficar claro, o que eu reduzo não é de 27 para 2,4. Eu reduzo de 6,7, 6,9, 6,10 ali, para 2,4. Essa aqui é o resumo do projeto que nós vamos votar hoje e que teve apoio da ampla maioria da Casa. Bom, tá aí a explicação longa e um pouco confusa do deputado. É verdade, mas no final ficou mais claro, né, Chu? No final fica mais claro que é exatamente aquilo que a gente trazia. 2 anos e 4 meses é o cálculo que ele faz a partir já de remissão da pena, considerando vários aspectos. É muito possível, viu, Stout, PG, que ao final o número não seja exatamente esse, porque o texto está fechado agora, acabou de dizer o relator, mas ele vai ser submetido à Câmara, depois o Senado precisa avaliar, essas questões envolvendo remissão já tem interpretação da lei, e tudo isso vai caber também lá na frente ao Supremo avaliar. Então é uma projeção que faz o relator com base nestes cálculos que ele apresentou aqui e que projetam uma redução de pena de Bolsonaro, que antes ficaria em torno de 7 anos em regime fechado para 2 anos e 4 meses. A pena total é maior, ele fala em aproximadamente 20 anos, mas que com esses fatores de redução culminaria em uma prisão fechada de pouco mais de 2 anos. E para todos os outros condenados, presos, inclusive que já cumpriram um período de prisão pelo 8 de janeiro de 2023, ele fala todos os advogados poderiam pedir a soltura em todos os casos. Isso. E daí Exatamente, porque não são penas tão altas, né, como as de Bolsonaro, e eles também estão presos mais desde tempo. janeiro de 2023. Falou que inclusive alguns já teriam ficado mais tempo presos do que a pena ficaria agora pela redução. E no caso desse núcleo central, vamos dizer assim, o núcleo dos comandantes, incluindo dos militares, da trama golpista, né? A condenação mais recente, o cumprimento de pena também começou mais recentemente. Nesse caso, teria uma redução bastante significativa nas penas de regime fechado.